Olá, concurseiro e concurseira, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso canal Questões para Concursos. Hoje trouxemos a terceira e última parte da Lei nº 4.615 de 19 de junho de 2006 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Luís. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Sugerimos que você acompanhe a leitura. Bons estudos! Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 215. São deveres do servidor. Inciso 1. Observar as normas legais e regulamentares. 2. Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo. 3. Realizar missão ou estudo relacionado às suas funções em outra localidade de território nacional ou no exterior, com o prazo máximo de 2 anos. 4. Cumprir norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. 5. Ser leal às instituições a que servir. 6. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 7. Atender preferencial e prontamente. Alínea. A solicitação de expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. B. As requisições para a defesa da Fazenda Pública Municipal, bem como as solicitações da Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município e Câmara Municipal. C. As decisões e ordens emanadas do Poder Judiciário, bem como requisições advindas do Ministério Público e Tribunal de Contas. D. As solicitações de diligências para instrução de processo administrativo disciplinar. Inciso 8. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. 9. Guardar sigilo sobre assuntos do órgão. 10. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 11. Ser assíduo e pontual ao serviço. 12. Tratar com urbanidade os demais servidores e o público em geral. 13. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 14. Manter espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho. 15. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com o uniforme que for determinado para cada caso. 16. Sugerir providências tendentes à melhoria dos serviços. 17. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo que ocupa ou da função que exerça. 18. Atender ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. 19. Providenciar para que esteja sempre atualizado o seu assentamento individual. 20. Submeter-se à perícia realizada por junta médica oficial do município determinada por autoridade competente. Parágrafo 1º. A representação de que trata o inciso 13 será, obrigatoriamente, apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado direito à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Segundo, será responsabilizado o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidade no serviço cometida por servidor subordinado, deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 216. Ao servidor público é proibido. Inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização escrita do chefe imediato. 2. Recusar fé a documentos públicos. 3. Exercer atividade estranha durante o horário de trabalho, negligenciando o serviço e prejudicando o seu bom desempenho. 4. Promover manifestação de apreço ou desapreço no ambiente de trabalho. 5. Atender a pessoa no ambiente de trabalho para tratar de assuntos particulares, com prejuízo de suas atividades inclusive praticando o comércio de compra e venda de bens e serviços. 6. Referir-se de modo depreciativo às autoridades públicas ou a atos do poder público, em requerimento, representação, parecer, despacho ou outros expedientes, podendo porém, em trabalho assinado, criticá-los sob o ponto de vista doutrinário ou da organização do trabalho. 7. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 8.
deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada perante o chefe imediato. 9. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 10. Cometer a pessoa estranha ao órgão, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 11. Coagir ou aliciar outro serviço a filiar-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. 12. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 13. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 14. Proceder de forma desidiosa assim entendida falta ao dever de diligência no cumprimento de suas atribuições. 15. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações emergenciais e transitórias. 16. Exercer quaisquer atividades habituais que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 17. Ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de substância entorpecente durante o horário de trabalho ou apresentar-se habitualmente sob sua influência ao serviço, exceto quando comprovada a dependência por perícia médica oficial do município. 18. Impedir ou dificultar o curso normal do serviço público, por ação ou omissão. 19. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do cargo ou função. 20. Assediar moralmente subordinado ou colega de trabalho, mantendo conduta abusiva caracterizada pela repetição prolongada de comportamento hostil que ofenda a sua dignidade ou integridade física ou psíquica. 21. Apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a falta ao serviço, por 60 dias, intercaladamente, sem causa justificada, no período de 12 meses. 22. Praticar ato de incontinência pública e conduta escandalosa no ambiente de trabalho. 23. Proceder com insubordinação grave em serviço. 24. Ofender fisicamente, em serviço, a servidor ou a particular, salvo-se em legítima defesa própria ou de outrem. 25. Acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas, inclusive de proventos deles decorrentes, quando eivados de má-fé. 26. Praticar atos de sabotagem contra o serviço público. 27. Participar de gerência ou de administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio, e, nessa qualidade, transacionar com o município. Parágrafo único. É facultado ao servidor, vítima de assédio sexual ou moral, pleitear junto à administração a mudança do local de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, até a conclusão do respectivo processo administrativo disciplinar. Capítulo 3. Das responsabilidades. Artigo 217. Pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor responde civil, penal e administrativamente. Parágrafo único. As responsabilidades civil e penal serão apuradas e punidas na forma da legislação federal pertinente. Artigo 218. A responsabilidade civil decorre de ação ou omissão antijurídica, dolosa ou culposa, que acarrete prejuízo à fazenda pública municipal ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado à fazenda pública municipal se não reparada na forma prevista no artigo 96, ensejará inscrição na dívida ativa e consequente execução do débito pela via judicial. Segundo, tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante a fazenda pública municipal, por meio de ação regressiva. Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor do patrimônio transferido. Artigo 219. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. Artigo 220. A responsabilidade administrativa, apurada mediante administrativo disciplinar, decorre da prática de infração disciplinar prevista nesta lei, mediante conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, no desempenho de cargo ou função. Parágrafo único. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de sentença criminal absolutória que reconheça estar provada a inexistência do fato ou existir circunstância que exclua ou isente o servidor de pena.
Artigo 221. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Capítulo 4. Das penalidades. Artigo 222. São penas disciplinares. Inciso 1. Advertências. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5. Destituição do cargo em comissão. Parágrafo único. Deverão constar do assentamento individual do servidor as penas que lhe forem impostas. Artigo 223. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos dela decorrentes para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 224. São infrações disciplinares, puníveis com pena de advertência por escrito, os casos de inobservância de dever funcional previstos no artigo 215, e em regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidades mais graves e os casos de violação de proibição constantes do artigo 216, incisos 1 a 8. Artigo 225. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das infrações disciplinares punidas com advertência e de violação das proibições previstas no artigo 216, incisos 9 a 11, não podendo exceder a 90 dias. Parágrafo 1º. O servidor suspenso perderá todos os direitos e vantagens do cargo durante o período de suspensão, exceto o salário-família. Segundo, por conveniência do serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de remuneração, na proporção de tantos dias multa quantos forem os dias de suspensão, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Terceiro, será punido com suspensão de até 15 dias, o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à perícia médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Quarto, será punido com suspensão de até 15 dias, o servidor que, injustificadamente, deixar de comparecer, quando comprovadamente convocado, para prestar depoimento ou declaração perante quem presidir, na forma desta lei, a sindicância ou processo administrativo disciplinar. Quinto, a autoridade que der posse sem cumprir o disposto no artigo 28, parágrafo 7º, ficará sujeita à pena de suspensão por 30 dias. Artigo 226. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, desde que nesse período não haja o servidor praticado nova infração disciplinar. Parágrafo 1º. O cancelamento do registro a que se reporta este artigo não surtirá efeitos retroativos nem ensejará nenhuma indenização ou reposição pecuniária. Segundo, o servidor não será considerado reincidente, para quaisquer efeitos disciplinares, após o decurso do prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 227. A pena de demissão será aplicada quando houver transgressão do artigo 216, inciso 12 a 27 ou forem cometidas as seguintes infrações disciplinares. Inciso 1. Crime contra a administração pública. 2. Improbidade administrativa. 3. Abandono de cargo, configurado pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos e nas hipóteses dos artigos 49, 52, 57 e 62. 4. Aplicação irregular de verbas públicas. 5. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 6. Corrupção. 7. Atuar, como procurador ou intermediário junto aos órgãos públicos, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau civil, de cônjuge ou companheiro. 8. Exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de propina, comissão, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 9. Revelar segredo de que teve conhecimento em razão do cargo ou função. 10. Valer-se do cargo ou função para lograr provento pessoal de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 11.
Utilizar pessoal ou recursos materiais da administração pública municipal em serviços ou atividades particulares. 12. Retirar, modificar ou substituir, sem prévia ausência da autoridade competente, qualquer documento oficial de órgão municipal com o fim de criar direitos ou obrigações ou de alterar a verdade dos fatos. Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a pena de demissão quando o servidor for reincidente em infrações disciplinares penalizadas com suspensão, observado o disposto no artigo 226. Segundo, para a aplicação da pena de demissão no caso previsto no inciso 1 deste artigo, observar-se-á se houve sentença criminal condenando o servidor à pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, quando este tenha praticado o crime com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública e o juiz tenha declarado expressa e motivadamente a perda nos termos da legislação penal vigente. Terceiro, também será aplicada a pena de demissão quando houver sentença criminal condenado o servidor à pena privativa de liberdade por período superior a 4 anos e o juiz tenha declarado expressa e motivadamente a perda do cargo, nos termos da legislação penal vigente. Quarto, para a aplicação da pena de demissão no caso previsto no inciso 2 deste artigo, observar-se-á se houve sentença condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 20 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 92. Quinto, não dependerá de sentença condenatória a punição com demissão nos casos previstos nos incisos 3 a 12 deste artigo. Artigo 228. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do servidor inativo que houver praticado, na atividade, qualquer das infrações disciplinares para as quais é cominada, nesta lei, pena de demissão. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo em que for aproveitado, nos termos do artigo 57. Artigo 229. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo 1º. O servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão, ao cometer ilícito administrativo sujeito à pena de suspensão ou de demissão, será cumulativamente destituído do cargo em comissão. Segundo, constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 72 será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 230. A demissão, a destituição do cargo em comissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, fundadas em infração disciplinar que cause prejuízo ao erário, implicarão em ressarcimento, efetuado na forma do artigo 97, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 231. A demissão, a destituição do cargo em comissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade fundadas em infração disciplinar prevista no artigo 216, incisos 12 a 14, 16, 18, 21 a 25 e artigo 227, inciso 3, incompatibilizará o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. Não poderá retornar ao serviço público municipal, pelo prazo de 6 anos, o servidor que for demitido, destituído do cargo em comissão ou tenha tido cassada a aposentadoria ou disponibilidade por infringência do artigo 216, incisos 15, 17, 26 e 27 do artigo 227, incisos 6 a 12. Segundo, não poderá retornar ao serviço público municipal, pelo prazo de 16 anos, o servidor que for demitido, destituído do cargo em comissão ou tenha tido cassada a aposentadoria ou disponibilidade por infringência do artigo 216, incisos 19 e 20 do artigo 227, incisos 1, 2, 4 e 5. Artigo 232. São causas que diminuem em 1/4 as penas previstas no artigo antecedente. Inciso 1. A prestação de mais de 15 anos de serviço com exemplar comportamento e zelo. 2. Ter o servidor. A linha A. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o ilícito, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. B. Cometido o ilícito sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior. C. Confessado espontaneamente,
Perante a autoridade, a autoria do ilícito. Parágrafo único. Na aplicação da pena, serão admitidas até duas causas de diminuição. Artigo 233. São causas que aumentam em 1/4 as penas previstas no artigo 231. Inciso 1. A reincidência genérica ou específica do ilícito. 2. Pelo servidor cometido o ilícito. Alínea A. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro ilícito. B. Com abuso de poder, quando este não configurar elemento integrante do ilícito. C. Em conluio para a prática da infração. Artigo 234. Ainda que tenham transcorridos os prazos estabelecidos no artigo 231 e seus parágrafos, a nova investidura somente poderá se dar após o ressarcimento, com o valor atualizado, dos danos ou prejuízos decorrentes das infrações disciplinares em razão das quais foram as penas aplicadas. Artigo 235. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1. Pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal e pelo dirigente superior de autarquia ou fundação, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder ou entidade. 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão de servidor vinculado ao respectivo órgão. 3. Pelo chefe imediato ou diretor competente, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência. 4. Pela autoridade que tiver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de servidor não ocupante de cargo efetivo. Artigo 236. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão. 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a fluir da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para a aplicação da pena. 2º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de infração disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 3º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr do início a partir do dia em que cessar a interrupção. Artigo 237. Quando houver indícios de que a infração disciplinar configure ilícito penal ou ato de improbidade administrativa, a autoridade competente deverá requerer ao Ministério Público a adoção das medidas cabíveis, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar. Título 5. Dos procedimentos administrativos disciplinares. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 238. A administração pública municipal obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos procedimentos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: Inciso 1. Atuação conforme a lei e o direito. 2. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. 3. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. 9. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. 10.
Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de defesa escrita, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. 11. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 12. Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Artigo 239. São modalidades de procedimentos administrativos disciplinares. Inciso 1. Sindicância. 2. Processo administrativo disciplinar. Artigo 240. As infrações disciplinares serão apuradas por meio de: Inciso 1. Sindicância, quando alínea a não houver indícios suficientes da autoria e da infração disciplinar capaz de tornar o servidor passível de sujeição às penas de advertências e suspensão de até 30 dias. B. Sendo determinado o autor do fato, não for a infração confessada, documentalmente provada ou manifestamente evidente. Inciso 2. Processo disciplinar sumário, quando alínea a houver indícios suficientes da autoria e da infração disciplinar capaz de tornar o servidor passível de sujeição às penas de advertência e suspensão de até 30 dias. B. Na sindicância forem encontrados indícios da autoria do fato e da ocorrência de infração disciplinar grave, punível com as penas previstas na alínea anterior. Inciso 3. Processos disciplinares ordinário ou especial, quando alínea a houver indícios suficientes de que a gravidade da ação ou omissão torne o autor possível de sujeição às penas de suspensão superior a 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 222. B. Na sindicância forem encontrados indícios da autoria do fato e da ocorrência de infração disciplinar grave, punível com as penas previstas na alínea anterior. Artigo 241. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público municipal é obrigada, sob pena de responsabilidade, a promover-lhe a apuração imediata. Artigo 242. As denúncias sobre irregularidade serão objetos de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade junto ao órgão competente. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar, ilícito civil ou penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 243. São competentes para instaurar e julgar. Inciso 1. A sindicância e o processo disciplinar sumário. Alínea a. No Poder Executivo, os secretários do município e dirigentes superiores das autarquias e fundações em suas áreas funcionais. B. No Poder Legislativo, a autoridade competente, de acordo com a legislação pertinente e regulamentação específica. 2. Nos processos disciplinares ordinário e especial, o prefeito e o presidente da Câmara Municipal. Artigo 244. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão conduzidos por comissão designada por ato da autoridade competente, nos termos do artigo anterior e serão compostas por 3 servidores efetivos e estáveis, sendo um deles designado para exercer a presidência. Parágrafo 1º. Os membros da comissão a que se refere o caput deste artigo, deverão: Inciso 1. Ser ocupantes de cargo efetivo de hierarquia superior ou equivalente ao do acusado, ou 2. Em nível de escolaridade superior ou igual ao do acusado. Parágrafo 2º. A comissão referida no caput deste artigo assegurará ao processo o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da administração e exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Terceiro, ao presidente da comissão caberá: Inciso 1. Designar um servidor efetivo e estável para funcionar como secretário, o qual poderá ser um dos membros da comissão. 2. Designar, se necessário, um servidor efetivo e estável para funcionar como auxiliar da comissão, o qual ficará responsável pelo cumprimento dos mandados e diligências determinadas pelo presidente. Parágrafo 4º. Não poderão participar de comissão de sindicância ou de processo disciplinar cônjuge,
companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau civil ou terceiros de alguma forma, tenham qualquer interesse com relação aos fatos apurados. Quinto, as atividades da comissão terão preferência a quaisquer outras, ficando os seus membros dispensados dos demais encargos durante o curso do processo do registro de ponto, enquanto durarem os trabalhos. Sexto, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos. Sétimo, as reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado e serão registradas em atas que deverão detalhar os fatos e as deliberações adotadas. Artigo 245. Arquivados a sindicância ou processo administrativo disciplinar, com base no disposto nos incisos 1 do artigo 251 ou 2 do artigo 259, respectivamente, poderão ser eles reabertos em virtude de novas provas, desde que não tenha havido prescrição, na forma do artigo 236. Parágrafo 1º. A decisão pela reabertura da sindicância ou processo administrativo disciplinar caberá à autoridade competente para a instauração, a qual, em despacho fundamentado, expedirá novo ato. Segundo, não haverá, em qualquer hipótese, mais de um desarquivamento dos autos. Capítulo 2. Da sindicância. Artigo 246. A sindicância e o procedimento utilizado para apurar infrações disciplinares cometidas no serviço público municipal, quando não houver indícios suficientes quanto à autoria dos fatos ou, sendo determinado o autor, não for a infração confessada, documentalmente provada ou manifestamente evidente. Parágrafo único. Para os fins dos disposto no caput deste artigo, a sindicância. Inciso 1. Será instaurada por ato da autoridade competente, contendo a designação da comissão, a descrição sumária do fato e a indicação do suposto infrator, aplicando-se, subsidiariamente, o disposto no caput do artigo 269. 2. Será realizada por uma comissão, constituída na forma do artigo 244 e parágrafos 3. Não comporta o contraditório, devendo ser ouvidos, se houver, o autor da denúncia e o servidor sindicado, bem como todos os outros envolvidos, se necessária a prova testemunhal, como forma de encontrar indícios suficientes da autoria e materialidade do fato. 4. Terá caráter sigiloso quando for necessário a elucidação dos fatos. 5. Será concluída em até 30 dias, podendo, no entanto, ser prorrogada por uma vez, por igual período a critério da autoridade competente. Artigo 247. A sindicância precederá o processo administrativo disciplinar e terá por finalidade fornecer elementos concretos para a sua instauração. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, os autos da sindicância integrarão o processo administrativo disciplinar e terão caráter meramente informativo. Segundo, torna-se desnecessária a instauração de sindicância sempre que houver elementos de convicção suficientes para a imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Artigo 248. Reunidos os elementos apurados, a comissão sindicante traduzirá no relatório as suas conclusões, descrevendo articuladamente os fatos, recomendando o arquivamento do feito, a absolvição do servidor ou a instauração de processo administrativo disciplinar, indicando o possível autor, a infração disciplinar e o seu enquadramento nas disposições desta lei, quando os fatos apurados a tal conduzirem, na forma dos incisos 2 ou 3 do artigo 240. Artigo 249. A autoridade, de posse do relatório da comissão sindicante, acompanhado de elementos que instruírem o processo, decidirá, no prazo de 5 dias úteis, pela instauração de processo administrativo disciplinar, pelo arquivamento da sindicância ou pela absolvição do servidor, se for o caso e estiver dentro de sua alçada. Artigo 250. Da sindicância poderá resultar. Inciso 1. Arquivamento, por falta de prova da existência do fato ou da sua autoria. 2. Absolvição, por existência de prova de não ser o sindicado o autor do fato. 3. Absolvição, por existência de prova de não ocorrência do fato ou por este não constituir infração de natureza disciplinar. 4. Instauração de processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. Em caso de arquivamento, a sindicância poderá ser reaberta,
observando-se o disposto no artigo 245. Artigo 251. Aplica-se à sindicância, no que couber, o disposto no capítulo 4, deste título. Capítulo 3. Do afastamento preventivo. Artigo 252. A fim que o servidor não venha influenciar a apuração da infração, a autoridade instaurada da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, quando julgar necessário, poderá ordenar, como medida cautelar, o seu afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. O prazo do afastamento, previsto no caput deste artigo, corresponderá, respectivamente, aos prazos de conclusão da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluídos a sindicância ou o processo. Segundo, tratando-se de alcance ou malversação de dinheiro público, o afastamento será obrigatório durante todo o período do processo administrativo disciplinar. Terceiro, o servidor terá direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período em que estiver afastado preventivamente. Quarto, a juízo da autoridade competente, o afastamento preventivo poderá ser revogado, sempre que cessarem os motivos de sua necessidade. Capítulo 4. Dos processos administrativos disciplinares. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 253. O processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar as responsabilidades do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou relacionada com o cargo que ocupa, assegurando-se ao servidor processado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Parágrafo único. Constituem meios de processo administrativo disciplinar. Inciso 1. O processo disciplinar sumário. 2. O processo disciplinar ordinário. 3. O processo disciplinar especial. Artigo 254. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar, inquirir e requerir testemunhas, produzir provas, contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Segundo, será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 255. Considerar-se-á revel o servidor que, regularmente citado, não se apresentar ao interrogatório. Parágrafo 1º. Ao servidor revel será designado um defensor dativo, de preferência bacharel em direito ocupante de cargo efetivo no serviço público municipal ou, na ausência deste, um servidor que preencha os requisitos do artigo 244, parágrafo 1º, inciso 1 ou 2. Segundo, a revelia será decretada por termo nos autos e devolverá o prazo para a defesa. Artigo 256. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor, a comissão proporá à autoridade competente que instaurou o processo administrativo disciplinar que ele seja submetido a exame por junta médica oficial do município, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados e apensos ao processo principal, após expedição do laudo pericial. Artigo 257. O servidor que responder a processo administrativo disciplinar somente será exonerado a pedido, ou aposentado, após a conclusão do devido processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. Artigo 258. O ato de exoneração do servidor que não satisfez as condições do estágio probatório será convertido em demissão sempre que do processo administrativo disciplinar resultar a aplicação desta penalidade. Artigo 259. Dos processos administrativos disciplinares poderão resultar: inciso 1. Arquivamento, por falta de prova da existência do fato ou da sua autoria. 2. Arquivamento, por falta de prova suficiente à aplicação da penalidade administrativa. 3. Absolvição, por existência de prova de não ser o acusado o autor do fato. 4. Absolvição, por existência de prova de não ocorrência do fato ou por este não constituir infração disciplinar. 5.
aplicação de penalidade de advertência ou suspensão. 6ª, aplicação de penalidade de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo ou comissão. Seção 2. Do processo disciplinar sumário. Artigo 260. Instaura-se o processo disciplinar sumário quando a infração disciplinar for punível com advertência ou suspensão de até 30 dias. Parágrafo 1º. A instauração dá-se-á com a publicação do ato da autoridade competente, observando-se o disposto no artigo 267 e será iniciado no prazo previsto no artigo 269. Segundo, o prazo para a conclusão do processo disciplinar sumário não excederá a 30 dias, contados da data da instalação dos trabalhos, admitida a sua prorrogação, uma vez, por igual período, quando as circunstâncias exigirem. Terceiro, o processo disciplinar sumário seguirá o rito previsto para o processo disciplinar ordinário, desde que não contrarie o previsto nesta seção. Subseção 1. Da instrução. Artigo 261. A instrução será realizada em uma única audiência, onde todas as provas serão apresentadas, inclusive o interrogatório do indiciado e a oitiva das testemunhas. Parágrafo 1º. A citação do servidor indiciado será realizada em até 10 dias úteis da data marcada para a audiência de instrução. Parágrafo 2º. O mandado de citação deverá conter, além dos requisitos previstos no artigo 275. Parágrafo 1º. Inciso 1 e 3. A ciência ao servidor indiciado para rolar as testemunhas de defesa, no máximo de 2, com antecedência mínima de 5 dias da audiência de instrução. Terceiro, o indiciado e as testemunhas serão ouvidos sobre os fatos expostos, observado, neste último caso, o disposto no artigo 279. Quarto, não sendo possível a realização da instrução em uma única audiência, outra será marcada para um dos 5 dias subsequentes, cientes, desde logo, o indiciado, as testemunhas e o denunciante, eventualmente presentes. Artigo 262. Imediatamente após a oitiva das testemunhas, a comissão determinará a realização de diligências inclusive a produção de prova pericial, sempre que necessário para a elucidação dos fatos, cientificando, desde logo, o indiciado. Parágrafo 1º. O indiciado poderá recorrer dentro de 24 horas, contadas da audiência de instrução, as diligências cuja necessidade se origine dos fatos apurados, observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 254. Segundo, sendo determinada pela comissão ou requerida pelo indiciado a prova pericial, facultar-se-lhe a formulação de quesitos, no prazo previsto no parágrafo anterior. Artigo 263. Concluídas as diligências ou esgotado o prazo previsto no artigo anterior sem requerimentos, a comissão formulará termo de acusação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados, das respectivas provas e a tipificação da infração disciplinar apurados na fase instrutória. Subseção 2. Da defesa e do relatório. Artigo 264. Após procedida a instrução, o acusado será intimado para apresentar defesa escrita no prazo de 5 dias úteis, observado o disposto no artigo 283. Artigo 265. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório final em até 3 dias, observado o disposto no artigo 284. Parágrafo único. Concluindo o relatório final da comissão que a infração disciplinar não é punível com penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, os autos serão remetidos à autoridade competente para instaurar o correto processo administrativo disciplinar, servindo como instrumento informativo. Subseção 2. Do julgamento. Artigo 266. Recebendo os autos, com o relatório final da comissão, a autoridade julgadora proferirá sua decisão no prazo de 5 dias úteis. Seção 3. Do processo disciplinar ordinário. Artigo 267. O processo disciplinar ordinário será realizado por comissão, constituída na forma do artigo 244 e parágrafos, para apurar infrações disciplinares nos casos previstos no artigo 240, inciso 3. Artigo 268. O processo disciplinar ordinário desenvolve-se nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração,
com a publicação do ato que constituir a comissão. 2. Instrução. 3. Defesa. 4. Relatório. 5. Julgamento. Parágrafo único. De todas as ocorrências e atos do processo disciplinar ordinário, inclusive do relatório final da comissão, dar-se-á ciência ao servidor processado ou, se revel, ao defensor dativo. Artigo 269. O processo disciplinar ordinário inicia-se no prazo improrrogável de 5 dias contados da data da publicação, no Diário Oficial do Municipal, do ato do prefeito ou do presidente da Câmara que institui a comissão, designados seus membros. Parágrafo único. O prazo para a conclusão do processo não excederá 60 dias, contados da data da instalação dos trabalhos, admitida a sua prorrogação, uma vez, por igual período, quando as circunstâncias a exigirem. Subseção 1. Da instauração. Artigo 270. A instauração dar-se-á com a publicação do ato do prefeito ou presidente da Câmara que instituir a comissão e designar os seus membros, o qual deverá conter, ainda, a descrição sucinta do fato, bem como a indicação de sua autoria, por intermédio do nome e matrícula do servidor, observado o disposto no artigo 269 e parágrafo único. Subseção 2. Da instrução. Artigo 271. Instaurado o processo, o presidente da comissão lavrará termo de indiciamento que conterá a qualificação do servidor, a especificação dos fatos a ele imputados e suas circunstâncias, os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a penalidade aplicável, ordenando a sua citação e de tudo notificando às autoridades interessadas. Artigo 272. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando-se ao indiciado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 273. A comissão proverá, na fase instrutória, tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova recorrendo quando necessário a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 274. O presidente da comissão, ao instalar os trabalhos, autuará o ato de instituição da comissão e as demais peças existentes e determinará dia, hora e local para a primeira audiência e a citação do indiciado. Artigo 275. A citação será pessoal, por mandado ou aviso de recebimento, e realizada com antecedência mínima de 10 dias úteis da data marcada para a audiência inicial. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter a indicação de dia, hora e local da realização da audiência, será acompanhado da cópia do termo de indiciamento, deverá conter referência ao ato que instituiu a comissão, bem como sua composição e informará ao indiciado. Inciso 1. Que poderá comparecer à audiência acompanhado de advogado regularmente constituído. 2. Que deverá apresentar o seu rol de testemunhas, no máximo, de 3, caso haja, ao final da audiência inicial. 3. Que poderá requerer, se for pobre na forma da lei, a assistência de um defensor dativo, designado de acordo com o disposto no parágrafo 1º, do artigo 255. 2. Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado, na presença de, no mínimo, 2 testemunhas, que deverão assinar o respectivo ato. 3. A cópia do mandado com o ciente do indiciado ou aviso de recebimento dos correios será juntado aos autos. 4. A citação por edital deverá conter os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo e ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1. Quando houver fundada suspeita de ocultação do indiciado. 2. Quando o indiciado se encontrar em lugar incerto e não sabido. Parágrafo 5º. Nos casos previstos no parágrafo anterior, o edital deverá ser publicado por 2 vezes com intervalo de 5 dias, no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação, juntando-se o comprovante ao processo. 6. Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para comparecimento à audiência inicial será de 15 dias a contar da última publicação do edital. 7. A citação pessoal, as intimações e as notificações serão realizadas pelo auxiliar da comissão, designado na forma do artigo 244, parágrafo 3º, inciso 2, apresentando ao destinatário o instrumento correspondente em 2 vias para que,
retendo uma delas, passe recibo devidamente datado na outra. 8º. Feita a citação e não comparecendo o indiciado, o processo prosseguirá à revelia com de defensor dativo, designado na forma do artigo 255, parágrafo 1º. 9. Quando o indiciado comparecer voluntariamente perante a comissão, será considerado citado. 10. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 276. A comissão promoverá o interrogatório do indicado, observados os procedimentos previstos para a oitiva das testemunhas, no que couber. Parágrafo único. Havendo mais de um indicado, cada um deles será interrogado separadamente, sempre que houver divergência em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a cariação entre eles. Artigo 277. O indiciado, por si ou por seu advogado, deverá ao final do interrogatório, arrolar as testemunhas de defesa, no máximo de 3, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo seguinte. Artigo 278. Testemunha é a pessoa que presta depoimento sob o compromisso legal de dizer a verdade e não omiti-la. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor público municipal, será intimada a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o seu ciente, ser anexada aos autos. Segundo, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe do órgão onde servir a testemunha, com a indicação de dia e hora marcados para a inquirição. Terceiro, os servidores públicos federais, distritais e estaduais serão notificados para depor por intermédio do órgão ou unidade a que pertençam. Quarto, se a testemunha não for servidor público, será convidada mediante carta, a depor. Quinto, as testemunhas de defesa comparecerão à audiência levadas pelo indiciado, independentemente de intimação, ou mediante esta se assim for requerido, observando-se, neste caso, o disposto nos parágrafos anteriores deste artigo. Artigo 279. As testemunhas serão ouvidas, preferencialmente, na seguinte ordem. Inciso 1. As apresentadas pelo denunciante, caso haja. 2. As indicadas pela comissão. 3. As arroladas pelo acusado. Parágrafo 1º. Antes de depor, a testemunha será devidamente qualificada, declarando nome, estado civil, idade, profissão, residência, se é parente ou não do indiciado, ou se é amigo íntimo ou inimigo do mesmo. Segundo, o depoimento será prestado oralmente, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito, podendo, entretanto, fazer breve consulta a apontamentos. Terceiro, as testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo a evitar que uma ouça o depoimento da outra. Quarto, sempre que divergirem em seus depoimentos sobre fatos ou circunstâncias relevantes para o esclarecimento da verdade, proceder-se-á à cariação das testemunhas, que serão requeridas para que expliquem os pontos controversos. Quinto, o depoimento e a cariação das testemunhas serão reduzidos a termo, assinados por elas, pelo presidente da comissão e pelo indiciado. Sexto, se as testemunhas de defesa intimadas não forem encontradas, ou se não comparecerem na data e hora designadas para sua oitiva, o acusado poderá, no prazo de 3 dias, sob pena de preclusão, indicar outras em substituição, devendo, obrigatoriamente, apresentá-las quando da ocasião da nova audiência. Artigo 280. Assegura-se ao indiciado o direito de ser acompanhado por seu advogado à inquirição das testemunhas, e, não comparecendo, por este será representado, ao qual não será permitido influir, de qualquer modo, nas perguntas e respostas, facultando-se-lhes, porém, requerir as testemunhas, por intermédio do presidente da comissão. Parágrafo único. Verificando que a presença do acusado, por sua atitude, poderá influir no ânimo da testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, o presidente da comissão ordenará sua saída, fazendo constar do termo a ocorrência e os motivos que a determinaram, prosseguindo na inquirição com a presença do advogado do indiciado. Artigo 281. Imediatamente após a oitiva das testemunhas, a comissão determinará a realização de diligências, inclusive a produção de prova pericial, sempre que necessários, para a completa elucidação dos fatos, cientificando, desde logo, o indiciado. Parágrafo 1º.
o indiciado poderá requerer dentro de 48 horas, contados a partir do término da oitiva das testemunhas, as diligências cuja necessidade ou conveniência se origine de circunstâncias ou de fatos apurados, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 254. Segundo, sendo determinado pela comissão ou requerida pelo indiciado a prova pericial, facultar-se-lhe-á a formulação de quesitos, no prazo previsto no parágrafo anterior. Artigo 282. Concluídas as diligências ou expirado o prazo previsto no artigo anterior sem requerimentos, a comissão formulará termo de acusação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados, das respectivas provas e a da tipificação da infração disciplinar na fase instrutória. Subseção 3. Da defesa. Artigo 283. O acusado será intimado por mandado expedido pelo presidente da comissão e acompanhado de cópia do termo de acusação, previsto no artigo anterior, para apresentar a defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo no local onde funcionar a comissão. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais acusados, o prazo será comum de 20 dias. Segundo, no caso de recusa do acusado em apuro ciente na cópia do mandado, o prazo para a defesa contar-se-á da data da intimação, declarada, em termo próprio, pelo auxiliar da comissão que a realizou, com a assinatura de 2 testemunhas. Terceiro, não tendo sido encontrado o indiciado, será intimado seu advogado, e, na ausência deste, será decretada a revelia e nomeado defensor dativo para apresentação de defesa escrita. Quarto, aplica-se à intimação o disposto nos parágrafos 3º, 7º a 10, do artigo 275. Subseção 4. Do relatório. Artigo 284. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso em até 5 dias, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre opinativo, quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Segundo, reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, a pena aplicável, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes. Terceiro, o processo disciplinar ordinário, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Subseção 5. Do julgamento. Artigo 285. No prazo de 15 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Artigo 286. O julgamento será baseado no relatório da comissão, não obrigando, contudo, a autoridade julgadora, que poderá, analisando os autos, apresentar conclusão diversa, formando sua convicção pela livre apreciação das provas. Parágrafo 1º. Caso julgue necessário, a autoridade julgadora poderá solicitar parecer fundamentado de assessor ou de setor jurídico do município a respeito do processo. Segundo, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou inocentar o servidor. Artigo 287. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora ou outra de hierarquia superior declarará a nulidade do ato e daqueles que dele dependam ou sejam consequência. Parágrafo 1º. Havendo nulidade total do processo, a autoridade determinará nova instauração, designando outra comissão. Segundo, poderá o servidor processado arguir a existência de vício sanável no momento da sua ocorrência ou até a apresentação de sua defesa escrita, sob pena de preclusão e convalidação. Terceiro, arguida e verificada a existência de vício sanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade do ato e daqueles que dele dependam ou sejam consequência, ordenando o normal prosseguimento do feito. Quarto, as irregularidades processuais que não constituírem vícios suscetíveis de influírem na apuração da verdade ou na decisão do processo não lhe determinarão a nulidade. Quinto, o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Artigo 288. Quando a infração disciplinar estiver tipificada como crime, a cópia autenticada do processo disciplinar ordinário será remetida ao Ministério Público para instauração de competente ação penal. Seção 4. Do processo disciplinar especial. Artigo 289.
instaura-se o processo disciplinar especial quando o servidor cometer as seguintes infrações disciplinares. Inciso 1. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual ao serviço. Parágrafo 1º. O processo disciplinar especial desenvolver-se-á nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração. 2. Acusação. 3. Defesa. 4. Relatório. 5. Julgamento. Parágrafo 2º. O processo disciplinar especial será instaurado com a publicação do ato da autoridade e competente que constituir a comissão e designar os seus membros e será iniciado no prazo previsto no artigo 269, devendo conter ainda. Inciso 1. A indicação da autoria da infração disciplinar, por intermédio do nome e matrícula do servidor. 2. A materialidade das infrações disciplinares, indicadas no artigo 289 da seguinte forma. Alínea A. No inciso 1, pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal nos órgãos ou entidades de vinculação do servidor com as respectivas datas de ingresso, horários de trabalho e o correspondente regime jurídico. B. No inciso 2, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço por período superior a 30 dias consecutivos. C. No inciso 3, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias intercaladamente durante 12 meses. Parágrafo 3º. Termo de acusação do servidor será lavrado pela comissão até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, o qual deverá conter a qualificação do servidor, a especificação dos fatos a ele imputados e suas circunstâncias, os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a penalidade aplicável, ordenando a sua citação e de tudo notificando as autoridades interessadas. 4. O prazo para a conclusão do processo disciplinar especial não excederá 45 dias, contados da data da instalação dos trabalhos, admitida a sua prorrogação, uma vez, por 15 dias, quando as circunstâncias a exigirem. 5. O processo disciplinar especial rege-se pelas disposições desta seção, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, o disposto no título 5, capítulo 4, seção 3 desta lei. Subseção 1. Da defesa e do relatório. Artigo 290. O servidor será citado pessoalmente, por mandado ou por aviso de recebimento, acompanhado de cópia do termo de acusação, para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, observado o disposto no artigo 275, parágrafos 3º, 7º, 9º e 10, assegurando-se vista dos autos. Parágrafo 1º. No caso de recusa do acusado em apor o ciente na cópia do mandado, o prazo para a defesa escrita contar-se-á da data da citação, declarada, em termo próprio, pelo auxiliar da comissão que a realizou, com a assinatura de 2 testemunhas. Segundo, a citação por edital deverá contar do termo de acusação e ocorrerá quando houver fundada suspeita de ocultação do indiciado ou quando o indiciado se encontrar em lugar incerto e não sabido. Terceiro, o edital de citação deverá ser publicado por 2 vezes com intervalo de 5 dias, no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação, juntando-se o comprovante ao processo. Quarto, regularmente citado o acusado e não apresentando a defesa ao prazo, será decretada a revelia e nomeado defensor dativo. Artigo 291. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório final em até 3 dias, observado o disposto no artigo 284. Parágrafo único. Em caso de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, o relatório opinará sobre a licitude da acumulação e, em sendo ilícita, se o acusado agiu de boa ou má-fé. Subseção 2. Do julgamento. Artigo 292. Recebendo os autos do processo disciplinar especial, com o relatório final da comissão, a autoridade julgadora proferirá sua decisão no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Verificada que a acumulação ilícita se deu de boa-fé, o servidor optará por um dos cargos ou funções públicas no prazo de 10 dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de caracterizar-se a má-fé. Segundo, provada ou caracterizada a má-fé,
aplicar-se ao disposto no parágrafo único do artigo 67. Terceiro, aplica-se o disposto nos artigos 285 a 288 desta lei ao julgamento do processo disciplinar especial. Capítulo 5. Da revisão do processo administrativo disciplinar. Artigo 293. A revisão será processada mediante requerimento ou de ofício quando: inciso 1. A decisão manifestamente contrária a dispositivo legal ou a fato comprovado nos autos. 2. A decisão fundar-se em depoimentos, exames periciais, vistorias ou documentos comprovadamente falsos ou crivados de erros. 3. Forem apresentados novos fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificarem a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 4. Surgirem, após a decisão, provas da inocência do punido. Parágrafo 1º. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 2º. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer novos elementos ou ainda não devidamente apreciados no processo originário. 3º. A revisão, que poderá ser realizada a qualquer tempo, não autoriza o agravamento da pena. 4º. Tratando-se de servidor falecido, ausente ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida pelo cônjuge, companheiro, descendente, ascendente ou colateral consanguíneo até o 2º grau civil. 5º. Em caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 294. O requerimento ou a revisão do processo administrativo disciplinar será apensados aos autos principais e dirigido à autoridade que aplicou a penalidade, a qual, se autorizar a revisão, providenciará a constituição de comissão revisora, na forma do artigo 244 e parágrafos. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente solicitará dia e hora para a produção de provas e a inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 295. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios das comissões de processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. A comissão revisora terá o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 296. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 10 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 297. Da revisão julgada procedente resultará: inciso 1. Reconhecimento da inocência do requerente e invalidação da penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor por ela atingidos, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. 2. Reconhecimento da inadequação da penalidade e aplicação de pena mais branda. Título 6. Das disposições finas e transitórias. Artigo 298. Atendendo sempre às necessidades do serviço e o interesse público, o secretário municipal de administração poderá alterar, de ofício ou a pedido, a lotação do servidor, mediante remoção ou redistribuição previstas nesta lei, desde que não haja desvio de função e decréscimo de remuneração. Artigo 299. Aos servidores que estiverem em gozo de licença, concessão ou cedidos para outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos da legislação anterior, não serão aplicadas as novas disposições desta lei. Artigo 300. O servidor em estágio probatório, nomeado para o exercício de cargo de comissão durante a vigência da Lei Delegada nº 21, de 26 de dezembro de 1975, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Luís, terá o período do estágio suspenso a partir da entrada em vigor desta lei até o término do exercício do cargo em comissão. Artigo 301. Os servidores que estiverem recebendo remuneração acumulada do cargo efetivo com o cargo em comissão deverão, a partir da vigência desta lei, fazer a opção prevista em seu artigo 94. Artigo 302. Os instrumentos de mandato utilizados para recebimento de direitos ou vantagens de servidores municipais terão validade por 6 meses, devendo ser renovados após fim desse prazo. Artigo 303. Para todos os efeitos previstos nesta lei,
os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados pela Junta Médica Oficial do município. Artigo 304. São contados em dias corridos os prazos previstos nesta lei, observado o seguinte. Inciso 1. Na contagem do prazo, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 2. Quando o prazo iniciar ou vencer em dia em que não haja expediente, fica adiado o seu início ou prorrogado o seu término para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 305. O Dia do Servidor Público será comemorado no dia 28 de outubro. Artigo 306. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo aos servidores municipais, bem como a seus dependentes que, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 ou da Emenda Constitucional nº 47, de 6 de julho de 2005 tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. Artigo 307. Fica vedada a concessão de quaisquer gratificações, adicionais ou vantagens, ressalvados honorários advocatícios, que não estejam expressamente previstos nesta lei, no Estatuto do Magistério, no que lhe for específico, e na lei que instituir o sistema de carreiras do município. Artigo 308. Poderão ser instituídos no âmbito de cada poder, incentivos funcionais aos servidores, compreendendo basicamente. Inciso 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecorações e elogios por serviços prestados à administração pública municipal. Artigo 309. São assegurados ao servidor público os direitos de associação profissional, sindical e de greve. Parágrafo 1º. São direitos que decorrem da livre associação sindical. Inciso 1. A representação judicial e extrajudicial, na defesa de interesses coletivos ou individuais dos filiados, pela entidade associativa, quando expressamente autorizada. 2. A inamovibilidade do dirigente da entidade de classe, da organização profissional ou sindical, até um ano após o final do mandato, salvo se a pedido. Parágrafo 2º. O servidor terá descontado em folha o valor das mensalidades e contribuições sindicais definidas em Assembleia Geral da categoria. Terceiro, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei federal, resguardando-se, entretanto, o funcionamento dos serviços de natureza essencial. Quarto, nenhum servidor será compelido a associar-se a entidade de classe, organização profissional ou sindical, a partido político ou a credo religioso. Artigo 310. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, nenhum servidor, nesta qualidade, poderá ser privado de quaisquer de seus direitos ou sofrer discriminação em sua vida funcional, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Artigo 311. O servidor que esteja sujeito à fiscalização de órgão profissional e for suspenso do exercício da profissão, enquanto durar a medida, não poderá desempenhar atividade que envolva responsabilidade técnico-profissional. Artigo 312. É vedado ceder servidor para entidade de direito privado, estranho ao sistema administrativo municipal, salvo em caso de convênio, para exercer função considerada de relevante interesse social. Artigo 313. O prefeito baixará, por decreto, no prazo máximo de 90 dias, a contar da vigência desta lei, os regulamentos necessários à fiel execução da presente lei. Artigo 314. Aplica-se esta lei aos servidores da Câmara Municipal, cabendo ao seu presidente as atribuições reservadas ao prefeito. Parágrafo único. Em relação aos servidores de fundações e autarquias, aplicar-se-á o disposto nesta lei, cabendo às suas autoridades máximas exercer as atribuições reservadas ao prefeito, caso haja previsto nas normas instituidoras e organizadora da entidade. Artigo 315. O regime jurídico dos servidores contratados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público será estabelecido em lei especial. Artigo 316.
ficam assegurados ao servidor público municipal os direitos adquiridos até a data de vigência desta lei, em razão do inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 317. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Artigo 318. O órgão de lotação do servidor providenciará gratuitamente carteira de identidade profissional, da qual constarão os elementos de sua identificação pessoal e funcional. Artigo 319. Será fornecido uniforme ao servidor, quando seu uso for obrigatório. Artigo 320. Fica assegurada ao servidor com idade igual ou superior a 60 anos ou portador de deficiência, devidamente comprovadas, a prioridade na apreciação de seus direitos, independentemente do pedido. Parágrafo 1º. Aos servidores que não se enquadrem na idade ou na condição física ou mental previstas no caput deste artigo, será observada a seguinte ordem de prioridade. Inciso 1. Processos de revisão de proventos de aposentadoria. 2. Processos de aposentadoria. 3. Demais requerimentos. Parágrafo 2º. O servidor que já tenha completado os requisitos para a aposentadoria poderá requerer o afastamento do exercício do seu cargo após 90 dias da instauração do processo. Terceiro, o requerimento de que trata o parágrafo anterior será encaminhado ao chefe imediato do servidor, que poderá indeferi-lo, motivadamente, por interesse do serviço ou outras circunstâncias devidamente justificadas. Artigo 321. O servidor público municipal fará jus a um recesso de 6 dias úteis imediatamente anterior ou posterior ao dia 25 de dezembro. Parágrafo 1º. O dia que, durante o recesso, for decretado ponto facultativo será contado como útil para os fins do disposto no caput deste artigo. Segundo, o servidor poderá fazer a opção pelo período em que gozará o recesso, a qual será submetida à apreciação do chefe imediato, que poderá alterar, lá conforme a conveniência do serviço. Terceiro, não se aplica o disposto no caput deste artigo aos serviços públicos considerados essenciais. Artigo 322. A comprovação do tempo de serviço, dependência econômica, identidade e de relação de parentesco, para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em indício de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de força maior ou caso fortuito, conforme disposto em regulamento. Artigo 323. Para as despesas decorrentes da aplicação desta lei, serão utilizados recursos orçamentários próprios em cada exercício. Artigo 324. Revogam-se a Lei Delegada nº 21, de 26 de dezembro de 1975, as normas dela decorrentes e as demais disposições em contrário da presente lei. Artigo 325. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007. Artigo 326. Revogam-se as disposições em contrário. Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr. Palácio de La Ravardieres, em São Luís, em 19 de junho de 2006, 185º de Independência e 118º da República. Muito obrigado e até o próximo vídeo.